Você faz birra ou fica emburrado, emburrada? Bem, se você tem um ou os dois comportamentos, fica aqui comigo, que eu vou contar alguns comportamentos que faz com que uma pessoa se sinta um adulto infantilizado ou que outras pessoas olhem para ela e digam, nossa, que pessoa imatura. Meu nome é Thaís Tosati, eu sou terapeuta. E nesse vídeo, eu vou trazer uma queixa muito comum dos meus clientes em consultório, que é: eu sou adulto, eu tenho responsabilidade de uma pessoa adulta, mas eu não me sinto adulta. Eu me sinto uma pessoa imatura. E alguns desses comportamentos que eu vou contar aqui nesse vídeo pode ter a ver com carências e traumas que não foram resolvidos do passado. E aí a pessoa continua tendo esses comportamentos na vida adulta. Então eu vou trazer uma história bem curtinha para poder exemplificar como é que essa dinâmica da repetição de algo do passado está impactando na vida adulta. Então, Zeus teve o segundo infarto em menos de 2 anos, ele foi internado às pressas, sua filha e sua esposa estão na porta do pronto-socorro esperando notícias. O médico sai e diz que Zeus não resistiu e morreu. A sua filha dá um grito e fica desesperada. A esposa completamente paralisada e em choque com a notícia. Nos preparativos do velório, a esposa secretamente conta para uma amiga como que ela ficou escandalizada quando teve a notícia e a filha, ao invés de consolá-la, ficou lá gritando. Então vamos voltar no passado, especialmente dessa esposa. Essa esposa, ela foi criada num lar adotivo. Ela foi muito cedo para esse lar. Só que ela não era exatamente uma filha adotiva ali. Ela era uma espécie de empregada. Então, com menos de 5 anos, ela já tinha obrigações da casa para fazer. Ela cuidava de outras crianças que eram os filhos biológicos dessa família adotiva. E aí, quando essa esposa cresceu, ela saiu dessa casa e foi casar. E ela foi casar numa situação onde ela não trabalhava fora de casa. Ela fazia todos os afazeres de casa, todas as refeições, inclusive colocava comida no prato para o marido, que ia fazer todas as refeições em casa, porque trabalhava bem pertinho de casa. Então vamos pensar. Uma criança que não pôde ser criança, que ela estava cuidando de outras coisas, ela estava cuidando de coisas da casa, ela não tinha aqueles pais ali disponíveis para ela, ela tinha perdido, né? Então ela é uma órfã, ela tinha perdido os seus pais, ou seja, ela deve ter sentido muita tristeza, muita raiva e talvez, provavelmente, nunca teve espaço para expressar essas emoções, para lidar com essas emoções, porque ela estava sempre ocupada, cuidando fora de coisas que, inclusive, ela não tinha que fazer, porque uma criança não cuida de casa, não cuida de crianças. Ela pode estar ali perto, mas ela não tem essa obrigação. E nesse caso eu estou falando de obrigação. E aí quando ela cresce, o que acontece? Ela casa. Ela sai dessa casa e vai se casar numa situação onde possivelmente ela não teve tempo de descobrir a própria identidade, o que ela gosta, se experimentar, se conhecer, estudar. E ela foi fazer o quê? Cuidar. Ela foi cuidar de casa, ela foi cuidar de marido, ela foi cuidar de filhos. Então imagina a tristeza e a raiva reprimida dessa criança que foi crescendo e não foi vendo o cenário dela mudar. As pessoas mudaram, mas as dinâmicas foram a mesma. Ela sempre cuidando de outras pessoas e nunca cuidando dela. E aí, olha que coisa. Quando esse marido morre, vem a tristeza para ela e ela fica como paralisada. Por que será que ela ficou paralisada? Bem, possivelmente porque isso ela fez desde sempre. Ali na infância, quando ela estava cuidando de criança e de casa, possivelmente, cada vez que vinha alguma emoção para ela, o que ela devia fazer? Segurar, paralisar. E aí ela se ressente, porque a filha não acalentou ela, não acolheu ela. Mas olha que curioso. Quando ela teve essa filha, ela não pegou essa filha no colo.
Primeiro que ela não tinha tempo, né? Uma mulher que, uma pessoa que cuida de uma casa inteira, de toda a limpeza, e que coloca comida no prato, e ela faz todas as refeições, ela cuida de tudo. É claro que ela não tem tempo para um bebê. E aí ela tinha ainda essa desculpa, né? Não, eu não vou pegar porque ela pode ficar mimada. Então, percebe a repetição? Ela não recebeu afeto, logo ela não deu afeto. Por quê? A gente dá aquilo que recebe. E aí, quando essas duas adultas que tiveram essas questões na infância, quando elas têm uma perda, o que acontece? Uma se ressente porque a outra não a consolou. Ou seja, essa necessidade de lidar com as emoções, de poder expressar os seus sentimentos, ela vem na fase adulta agora como uma situação fora do lugar, né? E você que está ouvindo pode achar, não, mas qual é o problema? A pessoa quer sim um abraço. Esse não é um problema. Mas a sensação que me dá com essa história é que ela depende desse abraço para poder sentir o consolo. Ela não desenvolveu uma coisa que a gente chama de autorregulagem, que é quando as emoções vêm, eu saber como eu lido com as minhas emoções e me autorregulo. E se eu quero ser corregulada, se eu quero receber apoio, eu peço. E ela não pediu isso para a filha, né? Que também estava ali numa situação de desespero, também com esse histórico de não ter sido pega no colo, entre outras coisas que possivelmente aconteceu, pensando no histórico dessa mãe. Então, o que o John Bradshaw vai falar sobre a repetição externa, que é eu na vida adulta tendo comportamentos da infância, como, por exemplo, ficar emburrado. Poderia dizer que essa esposa ali paralisada, ela ficou emburrada e depois ela confirma com a amiga, né? Que absurdo, a minha filha não me consolou. E alguém fazendo birra. A filha ali em completo desespero, como se fosse a birra mesmo de uma criança pela perda do pai. Então, o que o John vai falar no livro Volta ao Lar? Quando não podemos lamentar, não terminamos com o passado. Toda a energia emocional relativa à nossa tristeza ou trauma se congela. Não resolvida e não expressa, essa energia continuamente procura se resolver. Uma vez que não pode ser expressa num lamento normal e saudável, expressa-se por meio do comportamento anormal. Isso se chama repetição externa. Então, quando uma pessoa identifica isso, ela precisa de ajuda profissional para ela poder lamentar o passado. Então, ela querer lamentar o passado, numa perda, com essa família disfuncional, não é o lugar. Ela precisa de ajuda profissional, porque isso é feito com o tempo. Um tempo dedicado exclusivamente para olhar para o passado, identificar o que aconteceu, o que foi que ficou congelado e fazer o descongelamento. E aí acolhendo essa criança interior, aprendendo a lidar com as emoções e se permitindo sentir ali dentro do consultório, aí essa pessoa cresce e ela começa a pedir ajuda a quem é digno de confiança. E ela não depende disso para lamentar. Se ela tem um apoio para poder, um abraço, um ombro, um colo para chorar, maravilha. Mas se ela não tiver, ela sabe como se cuidar, como se acolher. Então, me conta, como que esse conteúdo te impactou? Você já fez alguma ligação aí? Lembrou alguma coisa do seu passado? Percebe que tem um comportamento hoje na vida adulta que possivelmente está denunciando algo que não foi resolvido no passado? Conta aqui para mim nos comentários. Se você é novo, se você é nova aqui,
Se inscreve no canal, tem vídeos novos toda segunda-feira. Curte esse vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. E se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, compartilhe esse vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.